Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva, nos acompanhe em mais essa oportunidade de estudo que nos favorece refletir acerca da vida, para podermos estabelecer diretrizes seguras em nossa jornada evolutiva aqui na Terra, né? O estudo, ele atende à programação estabelecida semestralmente por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, o SEBMAB. E hoje nós temos como pauta refletir acerca do tema o valor do perdão segundo os ensinamentos de Jesus. Queremos destacar também que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, oferece também uma programação de estudos gravados, os quais são sempre disponibilizados em nosso canal no YouTube, às sextas-feiras, às 20 horas. Como este, né? Que pretendemos compartilhar com os irmãos e irmãs de Ideal no dia 3/7 agora, de 2026. Ainda com programação de estudos no ambiente virtual, a casa oferece uma live que é realizada mensalmente, no último domingo de cada mês, live esta que é realizada pelo nosso irmão Aderlane Ferraz. E assim, sempre com temas muito interessantes e inéditos, inclusive, sabe? Fica aqui o convite, então, para poderem acessar a nossa programação de estudos, tanto no presencial como no virtual. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, recolhidos em teu santo nome, estamos desenvolvendo a nossa programação, Mestre querido, procurando desta forma ampliar o nosso entendimento acerca da vida, ampliar o nosso conhecimento acerca da magnitude da obra de Deus, mas, sobretudo, entendermos, Senhor, os ensinamentos que o Senhor nos legou de forma mais profunda, como o perdão, que é o tema pautado para hoje. Permita-nos, Senhor, podermos contar nesse momento com a presença dos mensageiros do Senhor, ampliando-nos as possibilidades de refletirmos acerca do tema, e que a vossa paz nos acompanhe sempre. Assim seja. Muito bem. Vamos dar continuidade agora, e nós queremos entender como o perdão pode nos favorecer em nossa jornada. Entender o perdão como Jesus nos ensinou, como o tema que nós apresentamos. O valor do perdão.
como Jesus nos ensinou. Entender que valor aqui que nós queremos desenvolver é algo que confere sentido e que orienta a conduta do homem. Valor tornando-se objeto de escolha, de compromisso. Valor como um pilar, como uma plataforma, um fundamento sobre o qual construímos decisões no contexto das relações que temos com nossos semelhantes. Porque isso estabelece uma condição e um modo de viver. E confere àquele que exercita o perdão e o entende como um valor para a vida, dando sentido à vida, confere a ele uma identidade. E é nesse sentido que queremos conduzir aqui essa programação. E vamos, então, utilizar essa referência evangélica, que está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Vamos desenvolver esses dois versículos, até porque nós tomamos como base a citação que Kardec faz no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no qual ele cita esses dois versículos. Mas aqui, na sequência, temos mais referências acerca do Evangelho. Vamos lá. E aqui tem esse versículo 21 de Mateus 18. Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E o Pedro até pergunta: até 7 vezes? E aí respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, como nós destacamos no tema da palestra, né? Como entender o valor do perdão, como ensinado por Jesus? Essa é a questão que nós queremos desenvolver. O valor do perdão, segundo os ensinamentos de Jesus, está aqui. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse é o ensinamento de nosso Senhor, para o qual nós queremos desenvolver algumas reflexões na sequência do estudo. Porque é esse versículo que nos motivou a estabelecer o tema desse estudo.
o valor do perdão, segundo os ensinamentos de Jesus. E por isso que nós recorremos aqui ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque lá no capítulo 10, o Kardec vai citar esses versículos. E, portanto, nós vamos ao encontro do que Kardec desenvolveu no início lá do capítulo 10. E aqui, no início já, no item 4 do capítulo 10, ele desenvolve o seguinte, que a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. E aí ele acrescenta aqui que o ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. Mas vamos ficar aqui atentos ao grifo que foi nosso. Nós fizemos, para destacar. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, quem consegue perdoar é misericordioso. Aqui tem um sentido, portanto, de valor acerca do perdão. Tomando como base o que Jesus nos apresentou naquele versículo. E mais, o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. Alma inferior, com imperfeições morais. A outra, que é a alma elevada, é calma, toda mansidão e caridade. Então, atentos aqui ao grifo, o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Por isso que hoje, no mundo que nós estamos, de prova e expiação, nós ainda estamos diante de muitas situações que contrariam essa orientação. Porque são almas orientadas pelo egoísmo, pelo orgulho, e daí derivam uma série de outros sentimentos menos bons. E que alimentam o ódio, a vingança, o rancor, e se sentem ofendidos. Porque a alma elevada, ela paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Está acima. Não se iguala ao agressor. Essa é que é a grande questão. E é nesse sentido que devemos entender o valor do perdão. Para estabelecermos diretrizes para a nossa conduta, para a nossa atuação nos processos da vida. Uma vez que essa atuação é marcada por uma vida de relação intensa. E o semelhante não é incomum. Ele vai se apresentar sempre como nosso instrumento de progresso. Não é?
E esse trecho aqui que o Kardec desenvolve. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? E aí vem aqui o grifo que é nosso desse trecho do Evangelho. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes, 70 vezes 7 vezes. Que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aqui está a essência desse estudo. Aqui que nós precisamos entender o valor enquanto uma diretriz para a nossa jornada evolutiva aqui na Terra. Entender que quando se perdoa, está sendo misericordioso. Porque Jesus, no grifo aqui, nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Ou seja, o perdão não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Não vamos aqui multiplicar, e sim entender o sentido espiritual, que é não deve ter limites. Devemos sim compreender o semelhante que nos agride, talvez, dada a condição que ele se apresenta. Porque quando se guarda mágoa, rancor, ódio, vingança, tem suas consequências, não é? E nós vamos abordar isso um pouco lá na frente. Muito bem. Muito bem. Nós podemos também, ainda com base no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, refletir acerca das maneiras de perdoar. E o Kardec faz a seguinte consideração aqui. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Então fiquem atentos. Uma é grande, é nobre, é movida pela humildade. A segunda é a em que o ofendido, aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Então, enquanto que a primeira maneira, o espírito que adota aquela atitude, aquele comportamento, é orientado pela humildade, é nobre, portanto, a maneira de perdoar. Aqui já estão falando que a orientação é pelo orgulho. É o orgulho que estabelece essa condição aqui. Qual a escolha devemos fazer? Ora, se entendermos o valor do perdão segundo os ensinamentos de Jesus, é a primeira maneira. E aí nós precisamos, então, de cultivar a humildade.
para podermos praticar o perdão de forma nobre, como Kardec destacou aqui no Evangelho, né? Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte, da segunda maneira, com orgulho. Não há aí generosidade. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho, o que falamos há pouco, né? Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, quando nós entendemos o valor do perdão, de acordo com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a não ter limites no ato de misericórdia, no ato de perdoar, nós então alcançamos essa condição que ele coloca aqui nessa oração. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Esse o sentido que queremos trazer aqui do perdão, como Jesus nos ensinou, sabe? Muito bem. Encerramos esse bloco conceitual com base na referência evangélica, quando então destacamos o ensinamento de nosso Senhor, né? E agora queremos entrar numa outra parte do estudo para tratarmos alguns aspectos, tais como as consequências da falta de perdão. O que pode se desdobrar com a criatura à medida que ele se sente ofendido, guarda mágoa, ódio, esses sentimentos menos bons. Porque a partir do momento que a pessoa se sente ofendida, ela está baseada em sentimentos menos bons. Ela está assentada no egoísmo e no orgulho. Porque na nossa vida de relação, independentemente da forma como outros se nos apresentam, que o interlocutor se posicione, sabe? Nós não devemos nos sentir ofendidos. Quando nós nos sentimos ofendidos, é porque prevalece o orgulho ainda, como um sentimento que daí desdobram uma série de outros sentimentos menos bons. Então, quais as consequências da falta do perdão? E para isso nós vamos refletir com alguns ensinamentos que nos traz a Joana de Ângeles. Vamos aqui adiante então, né? E aqui eu trouxe um trecho pequeno desse livro, Libertação pelo Amor. É um livro excelente, que ela trata de vários temas. E um deles, ela vai tratar sobre o perdão.
E ela diz aqui o seguinte, que o odiento perdeu o endereço da vida e desgarrou-se da esperança, jornadeando sem rumo e sem desolação. Quando nós falamos que o valor dá um sentido para a vida. O valor o valor do perdão, quando compreendido, ele dá um significado, dá um direcionamento para a vida. O odiento perdeu o endereço porque não vê valor no perdão. E mais, veja, fica jornadeando sem rumo e em desolação. E ela vai dizer, são enfermos graves da alma, que ignoram as doenças ou preferem continuar nesse estágio ainda primário da evolução. Quando nós nos sentimos ofendidos, nós estamos no estágio primário. A alma elevada, ela não se sente ofendida. Quando nós nos sentimos ofendidos, é porque estamos baseados no orgulho. E essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Porque se o ensinamento de nosso Senhor é perdoar incondicionalmente, nós abordamos isso agora há pouco. E o perdão incondicional nos coloca na condição de, diante de qualquer interlocutor, diante de qualquer semelhante, de qualquer próximo, da forma como ele se comportar, nós temos que perdoar. Esse é o sentido do perdão. Esse é o valor do perdão ensinado por nosso Senhor. Perdoar sem limite, porque a misericórdia não deve ter limites. Estudamos aqui já no início, né? Vamos aqui adiante, porque a Joana traz outros aspectos interessantes aqui. Grande número de enfermidades orgânicas e transtornos psicológicos procede dos sentimentos atribulados. Grande número de enfermidades orgânicas e transtornos psicológicos procede dos sentimentos atribulados. Olha só as consequências. Além de comprometer o estado espiritual, psicológico, emocional, tem também as enfermidades orgânicas. Para nós entendermos que quando nós contrariamos a lei é amar. O ensinamento de Jesus de perdoar incondicionalmente, sem limites, é da lei. E quando nós contrariamos a lei, nós vamos ter que corrigir. Somos infratores. E precisamos, então, despertar para fazer a correção. E as enfermidades, os transtornos psicológicos, é uma realidade para a qual, ou na qual, Deus nos traz a mensagem para esse despertar. Viu? E ela acrescenta aqui, ó, as altas cargas vibratórias danosas que são atiradas pela mente no sistema nervoso central irão afetar o aparelho circulatório com resultados negativos para o respiratório, ao tempo em que as glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas, encaminhando-as
ao sistema imunológico que se desestrutura. Aqui está a questão grave das consequências. As altas cargas vibratórias danosas que são atiradas pela mente no sistema nervoso central. Ora, a criatura cultivando o ódio, a vingança, o rancor, ao se sentir ofendido, ele lança essas cargas vibratórias no sistema nervoso e afeta o sistema circulatório, respiratório, ao tempo em que as glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas, encaminhando-as, essas energias captadas, ao sistema imunológico que se desestrutura. E o que acontece quando nós desestruturamos o nosso sistema imunológico, não é? Muito bem. A Joana de Ângeles, ela, no trecho que compartilhamos agora há pouco, ela então vai destacar o aspecto das energias deletéricas que são encaminhadas para o sistema imunológico, desestruturando-o. E aí nós vamos entender quais são as consequências de um sistema imunológico desestruturado ou fragilizado. Ora, nós vamos entender o seguinte, que quando o sistema imunológico ele está fragilizado ou desestruturado, como ela disse aqui, no trecho que compartilhamos, o organismo perde sua capacidade de combater invasores. O organismo fica extremamente vulnerável a infecções frequentes. Fica extremamente vulnerável a cânceres. Fica extremamente vulnerável a doenças autoimunes. Doenças autoimunes é onde o corpo ataca a si mesmo, né? Essas são consequências do ato de não perdoar, de não ser misericordioso, ser contrário à lei. Porque Jesus, nosso Senhor, ele nos ensina a lei de Deus, que é o amor. Por isso que o valor do perdão, segundo os ensinamentos de Jesus, nos traz o entendimento acerca da lei de Deus, que é amar. Quando nós contrariamos essa lei, nós arcamos com o ônus da escolha que fizemos. Quando nós nos sentimos ofendidos, nós estamos, na verdade, sendo orientados pelo orgulho. Porque quando se está orientado pela humildade, não se sente ofendido. Certo? Muito bem. Bom, nós falamos há pouco de algumas doenças autoimunes. Vamos citar algumas aqui, ainda nessa cadeia de consequências, sabe? Vamos lá. As doenças autoimunes, eu até já mencionei, são aquelas, vamos dizer, são condições, sabe? Em que o sistema imunológico, que é responsável por nos defender, né? Ele passa a atacar por engano as próprias células. Passa a atacar por engano as próprias células
e também os tecidos saudáveis do corpo. Mas por que ocorre isso? Porque o sistema imunológico está desestruturado. E por que o sistema imunológico está desestruturado? Porque o indivíduo não perdoou, cultivou o ódio, a vingança, o rancor, a mágoa. Isso gera consequências. A causa primária de tudo isso é a falta de perdão. É contrariar a lei. Porque o ensinamento de nosso Senhor, e por isso estamos destacando nesse estudo aqui, o valor do perdão, segundo os ensinamentos de nosso Senhor. Ora, é o perdão sem limites. A misericórdia não tem limite. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ora, esse enunciado da passagem, ao entender o sentido espiritual, como destacou Kardec, e comentamos aqui no início, é o perdão sem limite. Por isso, a razão desse tema aqui do estudo, o valor do perdão segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós perdoamos, nós passamos então a ser causa da saúde. Isso que estamos destacando aqui, alguns tipos de doenças autoimunes que se deve ao sistema imunológico desestruturado, como destacou a Joana no trecho que compartilhamos aqui, é pela falta de perdão, por contrariar a lei que nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, algumas doenças autoimunes, para exemplificar aqui, a artrite reumatoide, que é uma inflamação crônica que atinge as articulações, causando a dor e rigidez. O que mais? Tireoidite de Hashimoto ataca a tireoide, levando ao hipotireoidismo. Consequências do sistema imunológico desestruturado. O que mais? Doença de Crohn e doença celíaca, que afetam o sistema digestivo, causando inflamações intestinais. E no caso da celíaca, uma forte reação ao glúten. Qual a causa? Falta de perdão. Agir contra a lei, porque quem não perdoa está contrariando a lei, está se divorciando da lei. São várias, mas aqui temos também a diabetes tipo 1. O sistema imune destrói as células do pâncreas. E o pâncreas a gente sabe, né? É o responsável por produzir insulina. Aqui temos algumas enfermidades, meus caros irmãos e caríssimas irmãs, para refletirmos. Por isso que o valor do perdão
segundo os ensinamentos de Jesus, é lei. O perdão não tem limites. E quando nós nos sentimos ofendidos, vamos olhar para nós, para a nossa condição, porque é o orgulho que está se manifestando. Muito bem, vamos na sequência aqui agora, fazer uma reflexão. E como superar o problema que acabamos de destacar aqui? Não é? Falta de perdão, consequências psicológicas, espirituais, orgânicas, sistema imunológico desestruturado, enfim, e doenças. Esse é o problema. Como superar o problema? E a doutrina espírita nos orienta nesse sentido, nos ilumina para entender a vida, entender o verdadeiro sentido da vida, não é? Vamos compartilhar aqui algumas questões. E a Joana vai dizer o seguinte, que é imperioso e mesmo urgente o impositivo do perdão incondicional. Perdão sem limites. Perdoar não existe limite. De modo que a paz se estabeleça por definitivo na consciência humana. A paz é resultado, portanto, do perdão incondicional. E no Livro dos Espíritos, vamos trazer aqui essa pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Questão 886. Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aqui entender o perdão incondicional. Não existe limite na resposta que o Senhor deu a Pedro. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O sentido espiritual desse ensinamento é perdoar incondicionalmente. Não existe limite. Não é? E mais, o ato de perdoar é um gesto de caridade, caridade espiritual. E o Kardec já nos acenou com a bandeira de que fora da caridade não há salvação. O estado de paz interior, de consciência tranquila, como destacamos há pouco aqui, é o resultado dessa construção, sabe? Ela vai dizer mais ainda que Jesus, o psicoterapeuta por excelência, quando lecionou o perdão indistinto, incondicional, constante, ensejou um dos mais famosos comportamentos responsáveis pela saúde e pela harmonia pessoal. Não podemos estabelecer condição para o perdão. É incondicional. E ela destaca aqui que vai muito ao encontro do tema, o valor do perdão segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele lecionou o perdão indistinto, incondicional, constante, que ensejou um dos mais famosos comportamentos responsáveis pela saúde e pela harmonia pessoal. Está aqui a superação. Então, como superar o problema? A pergunta que formulamos é aqui a resposta, né? Precisamos trabalhar o altruísmo, a caridade, a humildade. Esses são os 2 pilares que devem sustentar a nossa conduta aqui na Terra.
o altruísmo e a humildade, a caridade e a humildade. E repito, quando nós nos sentimos ofendidos, é porque é o orgulho que está se manifestando. Esse é uma evidência, é um indicador para o qual nós precisamos, então, ficar atentos para poder enquadrar numa pauta de transformação, de reforma moral, de reforma íntima. Não é isso? Então, o requisito para a saúde, nós podemos chegar aqui a uma conclusão na superação do problema, que é perdoar o semelhante e perdoar a si mesmo. Porque se nós agimos contra a lei, nós precisamos reparar. Nós não podemos ficar no remorso demorado. Temos que agir para buscar a nossa redenção, a nossa libertação. Então, o auto-perdão e o perdão ao próximo conduz à saúde, né? O auto-perdão que destacamos tem como primeiro passo, primeiro ato íntimo, que é o arrepender-se. Arrepender do ato. Arrepender-se de ter contrariado o ensinamento de Jesus quanto ao perdão, que é o perdão indistinto, perdão incondicional. Perdoar sem limites. A misericórdia não tem limites. Segundo ato, desejar mudar. Além de arrepender, eu preciso desejar mudar. É um desejo íntimo de mudar. De corrigir a conduta, de corrigir a postura. E ser sincero nessa busca, não é? Na manifestação desse desejo íntimo. Porque, além de arrepender-se e desejar mudança, eu preciso operar. Operar é ir para campo novamente. E na vida de relação, demonstrar para mim mesmo que eu me superei. E isso se dá no dia a dia, através de um processo de autoconhecimento, autoavaliação, autocrítica. Não é isso? Muito bem. A Joana vai dizer aqui que perdoar tem benefícios. Mas quais são esses benefícios? Vamos ver aqui um trecho com ela. Perdoa sempre, porque os maus e infelizes, quando detestam e malsinam o seu próximo, não sabem o que estão fazendo. Enquanto que o perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar na mente e na emoção. O grifo aqui é nosso, que o perdão é medicamento valioso. Há um benefício aqui. Talvez nem precise de remédio. Se eu passar a agir de acordo com o ensinamento de Jesus. Desenvolver em minha vida o perdão indistinto, o perdão incondicional. Perdoar sem limites. Não estabelecer limites ou condição. Porque a misericórdia, ela é ampla, ela não é limitada, né? Como destacou Kardec. Então, o perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar na mente e na emoção. Aqui, ó. É um valioso medicamento, um benefício e tanto o ato de perdoar. E mais, ela diz aqui, perdoar não significa concordar com o ato infame, nem com a pessoa desatinada. Constitui o ato de não revidar com o mesmo mal,
àquele que lhe é dirigido, permanecendo em melhor situação emocional do que o seu antagonista e em paz. Porque quando você revida, você está agindo igual o seu antagonista. Constitui o ato de não revidar com o mesmo mal aquele que lhe é dirigido. Então, perdoar constitui o ato de não revidar com o mesmo mal aquele que lhe é dirigido. Porque aí permanece em melhor situação emocional do que aquele que agrediu. Perdoa todos quantos te ofendem. Olha só aqui o perdão incondicional. Sem manter qualquer tipo de ressentimento em relação ao mal que pensaram fazer. Porque quando se sente ofendido, é porque a orientação é orgulho. O orgulho que ainda prevalece na criatura. Então, perdoa todos quantos te ofendem, sem manter qualquer tipo de ressentimento em relação ao mal que pensaram fazer-te. Essa é a conduta. Essa é a orientação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o valor do perdão, segundo os ensinamentos de Jesus, é perdoar todos quantos te ofendem, sem manter qualquer tipo de ressentimento em relação ao mal que pensaram fazer-te. Essa é a essência do entendimento. Com isso, então, nós encerramos o nosso estudo, que abordou acerca do valor da gratidão com base nos ensinamentos de Jesus. Não tem limites para o perdão. O perdão deve ser exercido incondicionalmente. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso significa que para o perdão não tem limites aqui. É ilimitado. É incondicional. Esse é o ensinamento. E como nós sacamos aqui, o ato de perdoar, então, nos deixa com a consciência tranquila. Porque o ato de perdoar é o resultado da construção dos caracteres morais, do altruísmo, da humildade. E isso nos move de forma leve, porque estamos submissos integralmente à lei, como nos ensinou Jesus. Porque o ato de não perdoar é contrariar a lei e arcar com as consequências que abordamos aqui. Mas queremos deixar essas reflexões para que nós possamos, então, nos orientar em nossa jornada aqui na Terra, com base nesses ensinamentos de nosso Senhor que tem um valor incomensurável. Com isso, nós agradecemos a atenção e paciência de todos e todos que compartilharam conosco aqui dessas reflexões, Oportunidades que agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo pela paz espiritual de sempre. Muito obrigado, Senhor, e que a vossa paz nos acompanhe sempre. Assim seja.